Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e hoje a gente vai embarcar no Fevereiro Roxo para falar sobre duas condições bastante distintas, fibromialgia e lúpus, mas que compartilham de desafios em comum. As duas doenças falam de dores crônicas que interferem sim na qualidade de vida, na qualidade do sono, enfim. Hoje a gente vai trabalhar então em cima dessas duas questões de forma bem objetiva. No primeiro bloco, a gente vai abordar a fibromialgia e no segundo bloco, o lúpus. Portanto, se você lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes e necessárias, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site que é www.hittv.com.br. É só compartilhar o nosso link de transmissão com quem também precisa receber informação a respeito dessas grandes questões que envolvem aí a campanha do Fevereiro Roxo. E aí eu te convido também a você baixar o aplicativo HitPlay. Por ele você também consegue ter acesso, é claro, à nossa programação ao vivo. E caso você tenha perdido algum show da fé, algum nosso programa, vejam só, você consegue ter a Hit, é claro, na palma da sua mão e assistir no tempo, no seu tempo, do seu jeito, de forma fácil, rápida e também gratuita. Não perca essa oportunidade. E eu te convido, gente, muitas vezes a gente tem diversas questões, alguém que recebeu um diagnóstico ou que tem alguns dos sintomas que a gente trabalha aqui, que a gente vai falar ao longo do programa, ao invés de você pesquisar lá no Doutor Google, eu te convido, é claro, a você pesquisar aqui com consulta ao doutor e mandar para a gente encaminhar sua dúvida ou seu relato pelo DDD 11 3337 5886. E você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Consegue mandar, sim, a sua mensagem por lá. Lembrando que caso você não queira se expor, não queira ter o seu nome revelado, basta você mandar uma mensagem, deixar isso claro nessa sua mensagem, que a gente vai tomar todo o cuidado e trazer, é claro, o seu relato de forma anônima. Esse é o nosso combinado todas as tardes, ok? E aí eu também gostaria de te convidar a você participar da nossa enquete, que já está à sua disposição no nosso Instagram, fica nos stories. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, para você, qual é a importância, principal importância dessa campanha do Fevereiro Roxo? Alertar sobre doenças crônicas e doenças que não têm cura, mas que têm sim tratamento. Incentivar o diagnóstico precoce, combater o preconceito e a desinformação ou estimular o cuidado médico contínuo. Clica na alternativa que você considera aí a principal importância da gente debater e desistir em campanhas. E uma campanha como essa é a nossa campanha do Fevereiro Roxo. Deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada de hoje, gente. Na tela, Renata Sanzovo, reumatologista. Atua há mais de 10 anos na área da saúde, movida pelo propósito de promover qualidade de vida e bem-estar. Seu principal diferencial é o atendimento humano, baseado na escuta atenta e também no acompanhamento próximo dos pacientes, com o desafio constante de unir conhecimento técnico e também resultados reais. Renata Sanzovo, seja mais uma vez bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigada, mais uma tarde gostosa, sempre um prazer estar aqui com vocês. E uma tarde, gente, que a gente vai aprender bastante, porque a Renata aqui, ela tem bastante conhecimento e ela dá uma aula aqui pra gente. Obrigada. Lembrando, vamos então embarcar nesse universo da fibromialgia. Vamos começar pela pergunta clássica, básica, o que é a fibromialgia? Então vamos lá, fibromialgia. Então é uma doença crônica relacionada à dor. Então é aquela dor crônica maior que 3 meses, tanto muscular como articular. E a gente sabe que ela não é autoimune nem autoinflamatória. Ela mexe com as vias de mecanismos de dor alteradas do sistema nervoso central. Então é um paciente que vai ter uma dor aumentada, como se as vias dele de dor estivessem cada vez mais aceleradas e aquelas outras vias de dor que amenizam, que dão analgesia, elas vão estar diminuídas. Então, é uma paciente com dor crônica. E a gente sabe, né, que sempre tem esse desequilíbrio de dor, vem junto todo um ciclo junto, associado, né, de depressão, distúrbios do humor, como irritabilidade, um sono não reparador, alterações de memória, como se fosse uma fumaça, uma névoa, que é a famosa fibrofog. Então, é um paciente que, além da dor crônica, ele vai ter esses outros comemorativos juntos. Então, é um paciente que vem com uma queixa bastante exacerbada em relação às suas atividades de vida diária. Uhum. E quando a gente fala de dor, gente, você viver grandes, longos períodos com dor,
e como é o caso, né, de uma dor crônica, que você convive com ela ali dia após dia, não tem como não interferir, né, na sua qualidade de vida, no seu sono, na sua relação, no seu trabalho, enfim. É bastante, né, sensível essa questão. E quando a gente fala sobre a quantidade de pessoas acometidas, né, na nossa sociedade, se fala ali, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, em 3% da população. Só que olha só, gente, destes 3%, a cada 10 pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia, 8 são mulheres. Por que isso, doutora? Essa é uma pergunta difícil da gente saber, mas a gente sabe, né, que todas as doenças reumatológicas, elas têm um viés um pouquinho maior para as mulheres, tá? Em especial aquelas que são autoimunes. Nesse caso que não é autoimune, a gente tenta entender como outras vias associadas. Por exemplo, né, carga de trabalho maior, essa sensibilização maior à dor, sono já pior, porque existe essa tendência a dormir menos. Então, sempre essa pessoa atripulada com muitas coisas que poderiam estar relacionadas a isso, né? Na doença autoimune, a gente sabe que tem vias, por exemplo, hormonais associadas. Eu ia perguntar sobre essa questão hormonal, se ela pode ser algum indicativo. Sim, pode ser um indicativo, né? Então, o que a gente sabe é que também tem bastante relação, por exemplo, com sintomas que se misturam com menopausa, perimenopausa, mas a gente ainda não entende muito bem uma causa relacionada a essas vias hormonais, diferente de outras doenças. Mas a gente sabe que existe essa correlação muito maior da mulher na fibromialgia, né? Mas também tem outro fato importante que a gente tem que considerar, que a mulher geralmente busca um maior cuidado, um maior diagnóstico. Existem muitos homens que sofrem de dor crônica, sofrem de fibromialgia, porém não têm esse olhar, não buscam esse cuidado. Então, talvez esses dados estejam um pouquinho mascarados também. Porque é importante a gente salientar aqui que quando a gente traz dados para a nossa conversa, a gente diz respeito a pessoas que foram, de fato, buscar o seu diagnóstico, a diagnósticos feitos. Só que existem muitas pessoas que sofrem caladas, não é, doutor? Sim, com certeza, né? O mundo todo, né? E é bem isso. Até a pessoa procurar ajuda, ela já sofreu muito, né? Geralmente, anos de dor, né? Não é coisa assim de semanas, são anos de dor até que a pessoa fala, alguma coisa está errado, preciso procurar ajuda. Então, acaba negligenciando, né? É uma enxaqueca aqui, uma dor crônica ali, uma dor no quadril, um sono ruim, uma irritabilidade, aquilo vai virando uma bola. Que vai uma hora, somatizando, né? Um sintoma com o outro e interferindo direto no sono e na qualidade de vida. Qual é a faixa etária, né, que as pessoas são mais acometidas? São mulheres, né, na faixa etária ali de 30, 40, 50 anos, mas pode acometer qualquer idade, inclusive crianças e adolescentes. E como que funciona essa investigação ou a definição de quadro nas crianças? O que os papais, as mamães e também os responsáveis precisam ficar atentos? Basicamente, dor crônica, né? Então, uma dor que se prolonga, principalmente aquela que não é só em uma articulação. Então, são várias articulações, também outras regiões musculares associadas. Mas é muito complicado, porque às vezes se confunde com aquela sensação da dor do crescimento. Existem muitas crianças que relatam, né, essa dor do crescimento que a gente precisa diferenciar, né? Se realmente é uma dor articular, né, que muitos ortopedistas e reumatos questionam essa dor do crescimento, ou se é uma dor de fato relacionada à fibromialgia, né? Porque aí a gente vai buscar outras coisas associadas, entre elas esses distúrbios, né? De humor, fadiga, irritabilidade, dor de cabeça, dor abdominal. Então tem muita coisa que a gente vai buscar. E é claro, né? Sempre olhar os outros diagnósticos, né? A gente nunca pode dar o carimbo da fibromialgia sem antes investigar tudo que pode estar relacionado a isso, principalmente em crianças e adolescentes. Quando a gente fala sobre essa relação com outras questões, qual é a relação entre depressão e fibromialgia? Muito grande, né? 30% a 40% aí nos estudos, mas a gente sabe que na vida prática é muito mais, né? Todo paciente com dor crônica, com fibromialgia, a gente sabe que existe, né? Ansiedade, depressão, distúrbios do sono, como insônia, um sono não reparador, um sono picado, muita queixa relacionada à memória, dificuldade com palavras, raciocínio no trabalho. Então, a gente sabe desse impacto que tem da dor crônica em si. Então, eu te diria que na prática, quase que 100%. Perfeito. Então, isso também é importante a gente pensar e avaliar quando se está buscando um tratamento, né? Que eu imagino daqui a pouco a gente chegar lá que o tratamento não seja único e específico. Não. Então, dentro da fibromialgia, a gente vai ver se aquele paciente é mais do polo dor,
aquele paciente tem mais o polo da dor ou se é mais do polo da depressão, da ansiedade. Então, a gente vai ter que entender esse paciente, né? Por isso que a escuta é tão importante, né? Então, a gente vai ouvir, vai entender, vai ver todos os impactos. Vamos analisar também todos os exames laboratoriais, porque às vezes uma fadiga, um cansaço, é uma anemia não verificada, né? Ou até o sedentarismo, né? Um paciente muito cansado, muita fraqueza, mas você vai ver, ele já não tem uma musculatura tão boa, não tem uma atividade física, então você vai ter que ver o paciente como um todo, sempre, né? E por onde então que caminha esse diagnóstico? Existem exames específicos que são definidores do seu diagnóstico ou não? Infelizmente ainda não, quem sabe no futuro, né? O que a gente sabe hoje é que a gente precisa excluir as outras doenças, né? Não que a gente diga que é um diagnóstico completamente de exclusão, a gente pode ter esse diagnóstico sem ter uma exclusão de outras doenças. Mas é claro que a gente tem que ter o bom senso de olhar tudo, né? Então você vai ver se não tem outras doenças reumatológicas associadas, outras doenças não reumatológicas, então hematológicas, né? Como anemias carenciais e outras. Então, você vai ter que ver o paciente como um todo. A gente não tem um marcador específico, né? Às vezes a gente tem uma doença fácil. Você vai lá, tem um marcador específico no sangue. Na fibromialgia isso não tem. Então, vai ser uma doença que você vai olhar os exames e vai estar tudo normal. Não aumenta, por exemplo, prova inflamatória, não altera o rim, não altera fígado, não tem um marcador específico. Então, às vezes a pessoa, ela chega tão descrente, porque ela já passou em diversos profissionais, e ela fala: meus exames são todos normais, de onde vem essa dor? Até ela se quer entender o que está acontecendo. Mas existem futuro aí chegando, muita coisa sendo analisada, né? Em estudos a gente já sabe que em biópsia, por exemplo, muscular, parece que há uma alteração das pequenas fibras nervosas. Então, a gente vai descobrir um mundo ainda novo de muita coisa que vai acontecer. Então, o que a gente sabe hoje é isso. O diagnóstico é clínico, é ouvir o paciente, é entender o paciente. E o tratamento é multidisciplinar. Mas no futuro, talvez a gente encontre um marcador ou algo mais específico para nos auxiliar nisso. A sensação que a gente tem é que essa doença está sendo mais olhada, mais vista recentemente. E isso também diz respeito, por exemplo, ao investimento que é feito nos estudos, né? Para que a gente consiga melhorar e entender melhor sobre o diagnóstico, que é isso que você está trazendo um pouco para a gente. Sim, com certeza, né? Eu acho que existe um tempo de entendimento, né? Infelizmente, na reumatologia não é a primeira opção, né, do paciente, né? Geralmente é uma especialidade que vem encaminhada de outros médicos. É difícil a procura inicial. Isso está mudando um pouquinho, mas ainda não é a procura inicial. Então, geralmente o paciente já passou pelo ortopedista, pelo neurologista, pelo infectologista, pelo hematologista, até chegar no reumato. E aí muitos chegam ainda e falam: eu não sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Aí a gente vai acalmar, vai conversar, né? Porque muitos acreditam que o reumatismo, né, coisa de velho, de idoso, e não é por aí, muito pelo contrário, né? A gente sabe que a maioria das nossas doenças vai ter um público aí de uma idade assim, jovem, né, ativa, trabalhador. Claro que a gente atende o público idoso também, mas a gente tem muita doença que começa aqui no começo da ponta, né, da vida, né? Então, é engraçado que esse paciente acaba buscando diferentes profissionais até chegar a gente de fato. E esse olhar cada vez mais ativo, eu acho que é isso, da ter maiores encaminhamentos profissionais, da população começar a entender melhor as doenças, né? E agora buscando, né, políticas públicas para conseguir cada vez mais esse engajamento, esse entendimento e esse atendimento. E oferecer acesso, né, à população, tanto ao caminho para o diagnóstico, né, quanto para o tratamento. Acabo de receber a informação que a gente já tem uma pergunta para a nossa doutora na tela. Então vamos ver quem participa aqui. Seja muito bem-vinda, Vanessa Campo de Limeira, aqui de São Paulo. Boa tarde, Dani, doutora. Boa tarde para você também, Vanessa. Eu descobri recentemente que tenho fibromialgia. Sofria muito com dores nos punhos, nos braços e também no joelho. Estou em tratamento, mas percebi que ando esquecendo muito as coisas. Pode afetar a minha memória também? E aí, doutora? Sim, Dani, essa é a queixa frequente, né? É mesmo? É muito frequente. Mas não tem a ver com o tratamento e sim com a doença. Com a doença em si, Perfeito. porque essas alterações de vias de dor, né, a gente já sabe que é um paciente que ele vai ter alteração química cerebral. Então, ele sente mais dor, ele sente mais instabilidade, ele dorme pior
e aí a memória vai embora, né? E tem até um termo que a gente usa em inglês que é o fibrofog, que para o português seria a névoa da fibro, que seria aquela sensação dos pensamentos meio nebulosos, dificuldade para achar palavras, raciocínios mais lentos. E a gente sabe que isso é uma característica da doença. E tem pacientes, por exemplo, que têm essa queixa mais exacerbada da alteração da memória do que da própria dor. Porque os medicamentos a gente consegue manejar dor com exercício, fisioterapia, mas às vezes ainda fica essa sensação do esquecimento, da névoa, que ainda não tem um tratamento tão específico, né? A gente tenta deixar ele mais ativo, com exercício, por exemplo, meditação, yoga, e tentar fazer atividades novas, né? De leitura, dormir melhor, chegar no sono mais reparador, para tentar diminuir esses lapsos, essa névoa da fibro. Entendi. Então, no caso da Vanessa, por exemplo, ela deve investir em ficar de olho um pouco mais nesse sono dela e se propor a atividades que vão estimular essa memória. Com certeza, né? Então, a gente vai, por exemplo, né, pode ajudá-la a orientar atividade física, orientar exercícios que tenham, por exemplo, meditação junto, yoga, tai chi, já tem bastante evidência, e manter essa memória ativa. E claro, se não dormir, não tiver um sono reparador, a memória vai ficar ruim. Agora, eu queria aproveitar, não sei se é o questionamento da Vanessa neste exato momento, quando você fala sobre a prática de exercício físico, de estimular esse corpo, né, colocá-lo em movimento, eu imagino que a dor seja bastante limitante. Então, como que se trabalha isso a fim de que o paciente consiga se exercitar ainda assim sentindo dor? Essa é uma grande questão do consultório, né? Que a gente tem que chegar no paciente e tentar que ele entenda que a atividade física faz parte do tratamento, porque a gente sabe que hoje, nível de evidência A na fibromialgia é exercício físico. Mas é claro, não vai sair correndo uma maratona, né? Vai ser nos limites da dor o que é possível. Então, vai começar com uma caminhada leve, ou um exercício, por exemplo, do Pilates, fazer coisas bem leves que ela consiga fazer, porque o que às vezes acontece é que o paciente tenta fazer bastante atividade física, mas no dia seguinte não aguenta de dor e aí acaba bloqueando. Então é sempre devagar, no limite da sua dor. Então a gente vai propondo metas, por exemplo. Então no primeiro dia vai fazer 5 minutos de caminhada, no segundo dia vai tentar fazer 8, depois vai tentar fazer 10, vai tentar uma aula de um pilates mais leve, ou um pequeno alongamento, depois vai começar a incluir um pouquinho de força. Então são passos e passos para tentar chegar num nível suportável. E na maioria das vezes vai ganhando, né? Começa devagar, mas vai ganhando resistência e vai sentindo a longo prazo benefícios na dor. Vanessa, muito obrigada por trazer para a gente o seu relato, porque com certeza enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. A doutora trouxe bastante informação e orientação, dicas, né, para você, que eu tenho convicção de que ajudou outras pessoas também. Muito obrigada, viu, Vanessa? Até mais. E olha só, queria entender, porque muitas vezes a gente vai ao médico, isso eu sempre falo aqui, a gente fica na dúvida do que é de fato importante, relevante, interessante eu contar para o meu médico e que vai ajudá-lo, inclusive, a definir o meu diagnóstico ou não. Então, quais são as perguntas que são importantes e cruciais que você faz para os seus pacientes para chegar nesse diagnóstico? Nossa, na reumato é tudo. Vai no reumato, tem que falar tudo. Alimentação. Tudo. Então, pra gente é super importante, né? Então, primeira coisa, né? O ideal é se programar para consulta, porque às vezes você vai perder coisas que são importantes pra gente. Então, tem que saber antecedente familiar. Então, na fibromialgia a gente sabe, né? Que se você tem um familiar com fibromialgia, você vai ter de 8 a 10 vezes maior chance de ter fibromialgia também. Então, esse antecedente familiar é muito importante. A gente tem que saber também outras doenças associadas. Tem outras doenças autoimunes para a gente ver se é fibromialgia ou é outra coisa, ou se é fibromialgia mais outra doença. Então, tem que saber tudo isso. Medicamentos de uso. Tem muitos medicamentos que dão dor crônica, por exemplo, estatina, que é super usada para colesterol. Então, eu tenho que levar todos os medicamentos que usa, todos os diagnósticos que já tem previamente, antecedentes familiares. E aí, nas questões da sua dor, tem que mapear tudo. Então, tem que falar qual é o momento maior que dói, ou se é o tempo inteiro, se é mais de manhã, no final do dia. Se tem rigidez, se é só uma articulação ou várias articulações, né? Se dói músculo também, se tem outros fatores associados, como a gente comentou, distúrbios de memória, irritabilidade, sono não reparador, depressão, ansiedade. Então, tem que trazer tudo, tudo é importante. Se tem perda de força, se não tem. Então, a gente tem que entender não só se há dor, tem que entender como ela é, todas as características e tudo que permeia ela também. E é claro, a gente vai fazer investigação de
todos os sistemas, né? Cabelo, olho, boca, né? Porque a gente tem outras doencinhas reumatológicas que mimetizam a fibromialgia, como a gente vai falar no segundo bloco do próprio lúpus, né? E tem outras doenças, por exemplo, a doença do Sjögren, né? O Sjögren, que é olho seco, boca seca e dor articular, muita fadiga. Então, tudo é importante. Então, às vezes, nem a pessoa vive com o olho seco, com uma boca seca, mas nunca deu atenção para isso. E, de repente, para nós, reumatos, assim que a pessoa fala da secura, é super importante, porque já liga a chavinha de onde a gente tem que caminhar. Então, tudo é importante. Então, o ideal é se preparar. Escrever mesmo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, tal hora, porque isso vai ajudar muito para a gente entender o caminho do diagnóstico, juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Maravilha. E temos mais participação da nossa audiência, mais pergunta para a nossa doutora na tela. Então, quem participa agora é a Luciana de João Pessoa. Luciana, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. Tenho laudo de fibromialgia e nunca vivi dias tão difíceis além do preconceito. Esse tema abordado é muito importante para nós, que sofremos tanto com essa enfermidade que nos paralisa. Minha pergunta é se a dor nos maxilares também faz parte da fibromialgia. Luciana, muito obrigada, inclusive, pelo seu relato, porque a gente entende, né, o quanto é difícil você conviver e sobreviver a esse sentimento, né, da dor constante aí. E aí, doutora? Acho que ela trouxe duas questões importantes, né? Uma questão é essa, né, da dificuldade de entendimento. A gente sabe que não é fácil viver com dor crônica, né? Não é fácil viver com doença, né, crônica. E existe, né, essa dificuldade de entendimento, de preconceito. Existem muitos pacientes minhas, né, e meus, né, que às vezes eles pedem para trazer o acompanhante, o marido ou o filho, para que eu explique que a doença traz tudo isso, porque às vezes existe essa dificuldade até dentro de casa de entender essas limitações. Então, isso acontece, né? Então, é uma luta, muita coisa está melhorando, mas muita coisa tem para melhorar. E até nós, né, como reumatologistas, né, estamos cada vez mais aprendendo com as doenças. E hoje, o que pode ser uma realidade, talvez amanhã não seja. A gente também está aprendendo, também está evoluindo. E outra coisa que ela trouxe interessante, né, das distúrbios da mandíbula, né, que são distúrbios dessa articulação, que chama ATM, a articulação temporomandibular, que tem muita relação com fibromialgia, né, distúrbios da ATM. Então, bruxismo, que é aquele ranger os dentes à noite, o apertar dos dentes também é outra questão que acontece muito. Então, tem essa relação, né. Outras relações, cefaleia, que também tem dor de cabeça, né, tanto da fibromialgia como o próprio distúrbios da ATM, que é bem legal, né, porque tá tudo aqui na cabeça. E também tem relação com dor crônica, então dor abdominal, por exemplo, quem tem endometriose, dor pélvica crônica, enxaqueca, tudo junto. Sabe o que mais? Síndrome do intestino irritável. Então, a gente sabe que é um compêndio de coisas, né? Então, a gente vai ter que pesquisar tudo isso. Aí tem que tratar, por exemplo, cada um desses sintomas. Cada um desses sintomas, né? E tem muita coisa para ser feita. Então, por exemplo, se a gente identifica um bruxismo, a gente vai junto com o dentista pensar numa plaquinha, ou se tem aquele masseter aqui muito desenvolvido, existem, por exemplo, técnicas de botox, né? Para cefaleia também já tem pontos de botox para ajudar. Então, a gente vai ter que entender o que está gerando esses gatilhos de dor, tá? Muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer, né? Por exemplo, distúrbios miofaciais tem muita relação, aqueles tender points, aquelas dores. Então, liberação miofacial, fisioterapia, além dos medicamentos. Vai ajudar demais os pacientes. Então, olha que bacana, Luciana, você pode, inclusive, então, buscar essa orientação com a sua médica, o seu médico, e ir atrás aí de um odonto, né, de um dentista, que vai vir a te ajudar e a buscar um tratamento que vai melhorar essa sua reclamação, essa sua queixa. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E, doutora, a gente estava falando, né, você inclusive estava embarcando nessa questão que a Luciana trouxe, né, sobre os desafios de conviver em sociedade com uma doença como essa. E a gente teve uma evolução que é recente, gente, que foi agora, só agora, em janeiro de 2026, a fibromialgia foi reconhecida como uma deficiência, uma luta aí bastante grande, que foi uma extensão de uma lei de 2023. Quem vai falar para a gente um pouquinho mais sobre isso é a advogada, gente, Daniela Gomes, especialista em direito previdenciário. Vamos ouvi-la.
A aposentadoria PCD, a característica de pessoa com deficiência, agora pode ser concedida também para pessoas com fibromialgia. E isso vem desde 2023, com a vigência da Lei 17.450. E isso também trouxe algumas outras vantagens para a pessoa portadora de fibromialgia. Além da aposentadoria PCD por termo de contribuição, temos a Turidade. E pelo reconhecimento da sua característica incapacitante, temos o benefício de auxílio incapacidade temporária e o benefício de auxílio incapacidade permanente. Para quem não lembra desses nomes, é o auxílio doença e a invalidez, que hoje estão com esses novos nomes. Então, pessoal, mês de conscientização, vamos aproveitar para ver, passar em médicos, entender, buscar um diagnóstico e ir atrás dos seus direitos. Muito bacana, muito obrigada aí pela sua orientação, pela sua contribuição, viu, doutora? E aí eu queria entender, né, por onde que caminha, então, quais são os documentos, né, por onde que caminha essa avaliação, que é a avaliação psicossocial, certo? Que eu devo fazer para tentar dar entrada e conseguir esses benefícios. Então, Dani, isso é tudo muito novo pra gente, né? Tá. Aconteceu agora, janeiro de 2026, e a gente também está tentando entender junto com, não só com os pacientes, mas junto com a própria Sociedade Brasileira de Reumatologia, para entender qual é o nosso caminho, quais são os passos adequados que a gente tem que tomar. O que a gente sabe hoje, o que a gente faz e orienta os pacientes? Nós, né, como reumatologistas, somos os médicos assistentes. Então, cabe a nós entender essa doença, né, seguir o paciente e oferecer a ele um relatório referente ao diagnóstico dele. E é claro que é importante, né, nesse relatório, a gente dizer, né, o tratamento que a gente está propondo, medicamentos de uso, né, as dificuldades que tem, tudo certinho, porque aí depois esse paciente ele vai ter que passar por uma avaliação pericial, que aí é um médico diferente, né? Um médico assistente é um médico perito. Então é tudo muito novo, a gente também está entendendo como é que vai ser, mas o que a gente sabe se hoje é isso, né? Então a gente tem como médico assistente o dever, né, de não só tratar o paciente, mas também auxiliá-lo com esse relatório, né, da doença que ele tem, e a partir daí ele vai ter que buscar o médico perito. Mas a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser esse caminho, né, o que ele tem que fazer, se vai ser só isso, ou se vai ter alguma outra coisa nova no meio do caminho. Mas hoje é isso que a gente orienta. Tá. E a gente sabe que não só isso, né, mas tem outras formas da gente ajudar o paciente, né, que é tentar fornecer, né, avaliações multidisciplinares, ver o que ele tem de possibilidade de fisioterapia, de acupuntura. Tem o colar de girassol, que é super legal para auxiliar nessa questão de, assim, mostrar uma deficiência invisível. Então, o colar ajuda, né, porque muitas vezes a pessoa fala da fibromialgia, mas como é que ela vai falar para a pessoa? Como é que ela vai chegar numa fila que ela está em pé e avisar que tem, né? Então, às vezes, o colar de girassol é uma forma de identificação dessas deficiências invisíveis. Então, tem muita coisa legal, muita coisa nova, muita coisa para sair, para a gente tentar ajudar, né, essas pessoas. E ali é como se fosse uma validação, como, por exemplo, a Vanessa e a Luciana que participaram, que foram diagnosticadas, isso ajuda elas, inclusive, a terem outros direitos com relação ao tempo que elas ficam numa fila e outras questões, né? O olhar também de outros cidadãos perante elas. Exatamente, né? Não só o olhar, né, mas também, assim, se garantir, né? Porque essas pessoas, né, o que a gente sabe hoje? Que elas precisam ter tempo para fazer todas as atividades multidisciplinares. Então, precisa fazer o exercício, a fisioterapia, a acupuntura ajuda, tem que ter o tempo para ir ao médico. Então, às vezes, né, precisa de auxílio, né? Precisa de auxílio para poder ter mudar essa qualidade de vida, Porque né? é isso que vai garantir a melhora delas. Exatamente. Muito bacana. Temos mais participação da nossa audiência na tela. Então, quem participa agora é a Gisele Nóbrega. Gisele, seja muito bem-vinda aqui no Consulta. Boa tarde, Dani doutora. O exame de PCR é eficaz para o diagnóstico da fibromialgia? Não. Tá, eu vi a carinha da doutora. Não, nenhum exame altera na fibromialgia. Tá. Se você tem um PCR aumentado, que é um marcador, né, de uma prova inflamatória, né? Na reumata a gente usa VHS-PCR, né? O VHS ele é mais inflamatório que o PCR e o PCR ele é inflamatório e infeccioso, né? A gente usa muito esses marcadores inflamatórios. Se ele está alterado, tem que pesquisar outra doença. Ele pode ajudar na exclusão, mas não na definição
como a doutora disse, né, a avaliação ela é mais clínica da queixa do paciente, da conversa, do histórico, do que de um exame específico ainda. Sim. Porque muito em breve a gente acredita que teremos aí uma evolução da nossa ciência que possa ajudar. Gisele, muito obrigada, viu, pela sua participação. E com relação ao tratamento, o que a gente tem de novo que seja eficaz, que tenha melhorado e contribuído aí com a questão da qualidade de vida das pessoas? Então, como a gente acabou comentando, né, o exercício físico ainda é o nível A de evidência e a gente usa muito medicamentos moduladores de dor. Então, por exemplo, né, pregabalina, duloxetina, venlafaxina. Então, a gente usa esses medicamentos que modulam dor e vão ajudar também na irritabilidade, na ansiedade, na depressão, a depender de cada paciente, né? A gente pode usar, por exemplo, também medicamentos indutores do sono, quando a gente vê que tem uma insônia associada, também podemos usar. E também fisioterapia, não tem jeito, né? Fisioterapia, exercício físico, atividade, acupuntura também ajuda muito. Tá. E outra coisa que a gente tem, que é nova e que está chegando com tudo agora, são os moduladores neurais, né? Que é um futuro aí também, né? Estímulos neurais aí que parecem que vão modular e ajudar muito nas dores, tá? E o futuro pertence aí a nós, né? O reumato é uma especialidade que está crescendo e a gente sabe, né, que muita coisa está surgindo. Hoje, principalmente nas doenças autoimunes, mas num futuro próximo, né, nas doenças também degenerativas, como a osteoartrite, e nas doenças crônicas, como, por exemplo, a fibromialgia. Muita coisa acontecendo, muita coisa saindo, né? Que pode vir a mudar aí o destino desses pacientes. E você estava comentando com a gente sobre essa relação, né, da familiaridade, né, a relação hereditária com os casos. Teria como evitar algo que a gente possa fazer enquanto que, sei lá, uma pessoa que tem um pai, uma mãe que sofre com a fibromialgia, mais a mãe, obviamente, mas que sofre com a fibromialgia, o que ela pode fazer para prevenir? Existe alguma forma? Como a gente ainda não sabe, né, a causa, né, 100%, né, porque ainda a gente não sabe exatamente o que acontece. A gente sabe que existe essa associação, que não é hereditária, né, que passa de um para o outro. Existe essa associação de familiaridade, né? Mas a gente não sabe se é um estresse infeccioso, se é um estresse psicológico, né? A gente ainda não tem muito certo o que abre a doença, qual é o gatilho inicial. Então, não tem muito uma recomendação específica. O que a gente sabe, né, é manter-se saudável e ativo. Então, uma dieta equilibrada, atividade física, manejo do estresse, sono reparador, né, que é tudo quase praticamente possível da vida atual da gente, mas basicamente é isso. Com relação à alimentação, né, que você estava comentando e bateu nessa tecla em alguns momentos, o que seria uma alimentação bacana para quem sofre com a fibromialgia? Uma alimentação saudável, tá? Não tem que fazer restrição de glúten, nada. Não existe evidência de retirar glúten e melhora, apesar de existir, né? Na prática a gente vê que muita gente faz isso, mas de evidência científica não há. É uma dieta saudável, é comer bem, né? Desempacotar menos, comer alimentos mais saudáveis e buscar um equilíbrio do peso, porque sobrepeso e obesidade a gente sabe que tem relação com citocinas inflamatórias, então aumenta o estresse, né, dessa pessoa. Então, basicamente, uma dieta saudável, sem muitas coisas mirabolantes. E você falou sobre essa questão, né, de não tirar o glúten, mas muitas pessoas consideram o glúten como algo que inflama o nosso corpo. E quando a gente pensa em inflamação, é tudo que a gente não quer, a gente precisa desinflamar o corpo. Pode servir como alternativa, como você disse, muitas pessoas tiram, mas não. Na verdade, não, né? Porque quem fica inflamado pelo glúten é quem tem a doença celíaca. Apenas. Apenas. Existem também aqueles que são intolerantes, né? Mas aí a pessoa tem que ter essa alteração. Senão, não, né? Eu acho que a grande questão é que as pessoas sofrem tanto com a dor que elas vão tentando de tudo, né? E não, infelizmente, não tem essa evidência, né? O que a gente sabe é que tem que ter uma dieta saudável, uma vida saudável, que isso vai ajudar. Mas não é tirando o glúten, ou, por exemplo, né, hoje o leite está ficando maligno, né? As pessoas... A cada dia surge um novo e grande vilão. Já foi o ovo, agora é o leite. E assim, tirar o leite da dieta para as doenças reumatológicas é ruim. Na verdade, não é que você está se desinflamando, você está tirando a sua reserva de cálcio, a sua força óssea, né? Se você tira o leite da dieta, você vai ter que tomar o comprimido do cálcio, porque senão a gente perde osso ao longo do tempo, e aí vai ter osteopenia, osteoporose, né? Outros distúrbios. Então, acho que é bom senso, né? Tudo na vida é bom senso. Não é para ser extremista, não é para tirar tudo. E se você tem, de fato, uma intolerância ao glúten, melhora retirando o glúten da dieta,
tem que investigar para doença celíaca. Perfeito. Pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco já aviso que a gente vai bater um papo sobre o lúpus. Portanto, caso você tenha alguma questão, já aproveita então esses próximos minutinhos e encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato. DDD 11 3337 5886, já estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo para quem chegou agora neste exato momento. Hoje estamos embarcando no Fevereiro Roxo. No primeiro bloco, focamos o nosso olhar e falamos sobre a fibromialgia, de que forma que ela invade o nosso corpo, quanto que a dor é significante para as pessoas que convivem com essa doença, quais são os outros sintomas, as formas de diagnóstico e também as opções de tratamento. Descobrimos juntos a importância da prática de exercício físico, mesmo com a dor. Olha só que bacana, que importante e necessário. E agora, no segundo bloco, a gente vai focar o nosso olhar para falar sobre o lúpus. Ok? Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, você consegue compartilhar o nosso link ou pelo nosso site, que é www.hittv.com.br ou através do nosso aplicativo HitPlay. Também gostaria de te convidar a encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato, a trazer o seu questionamento pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue participar aqui do programa através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Pois é, só encaminhar por lá também a sua mensagem. E temos, assim, uma clássica enquete que está à sua disposição e à sua espera. Estamos aguardando pela sua participação. Aonde ela fica? Fica lá nos nossos stories. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual é a principal importância da campanha Fevereiro Roxo? Alertar sobre doenças crônicas e sem cura, incentivar o diagnóstico precoce, combater o preconceito e a desinformação ou estimular o cuidado médico e contínuo. Clica lá na alternativa que você acha que é a principal, né, uma das questões mais importantes que a gente vai debater também sobre isso mais para o final do programa. Para quem chegou agora nesse exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Renata Sanzovo, reumatologista, que além de médica é professora, está dando aqui para a gente uma aula. Isso é bom. Muito obrigada, viu, doutora, Imagina. mais uma vez por todo esse esclarecimento que você está trazendo para a gente. Antes, pessoal, da gente embarcar e falar sobre o lúpus, ficou ainda uma perguntinha da nossa audiência. A gente não gosta de deixar aqui perguntas sem resposta. Portanto, a gente ainda vai trazer uma perguntinha sobre fibromialgia. Vamos ver se essa pergunta vem agora na tela. Se ela não vier, a gente começa então o nosso bate-papo e traz um pouquinho depois. Tá, deixa eu pegar então a perguntinha, gente, que ela veio através do nosso Instagram. Pergunta da Val Pereira. Tenho fibromialgia e também risartrose, mas estou sem tratamento. Como começar novamente? Eu sinto muita dor, sou de Brasília. Muito obrigada, viu, Val, pela sua participação. Então vamos lá, Val. Então são duas coisinhas diferentes, né? A fibromialgia, tudo que a gente já conversou aqui, então vai ter que organizar um tratamento aí multidisciplinar e vai ter que ter um reumatologista para te ajudar nos medicamentos relacionados à dor, tá? E vai ter que ver também como é que vai estar só padrão de sono, né, ansiedade, depressão, tratar tudo isso, incluir atividade física, fisioterapia, acupuntura, tá? E com relação à risartrose, que é a artrose dos polegares, né? Ela recebe esse nome risartrose, mas nada mais é que a artrose aqui dos polegares. Num lugar muito específico. Bem específico, bem aqui. Então, é aquela dor que vai ter principalmente nos movimentos de pinça. Então vai pegar o cabo da panela, o cabo da escova para pentear o cabelo, dificuldade para abrir, né, as tampas, tem essa dificuldade dos movimentos de pinça. Às vezes pode ter até perda de força associada a depender do grau de evolução dessa risartrose. Então, aí, nesse caso, é uma coisa mais específica. Tá. Então, o que ajuda bastante é o uso de órtese noturna. Então, tem que ser uma órtese que pega desde a pontinha aqui do polegar até o punho, porque tem que fazer toda a fixação desta região. E pode ser feito, por exemplo, um terapeuta ocupacional ou essas órteses já prontas mesmo, que a gente encontra nessas empresas cirúrgicas, que é a órtese para a risartrose.
E o uso noturno já é suficiente, de 4 a 6 horas noturno já ajuda bastante, porque vai ficar aí um tempinho imobilizado. Ela ajuda na progressão da doença ou não? Ela ajuda nesse descanso, por exemplo? No descanso, porque aí você vai usar menos esse movimento de pinça, então vai doer menos, tá? Mas é claro que o posicionamento adequado dessa articulação, a longo prazo, pode ajudar a prevenir deformidades, não completamente, né? Porque a evolução da artrose, a gente sabe que com o avançar da idade vai ter. Mas com a imobilização ajuda, a posição neutra, adequada, menos tempo de movimento repetitivo. E a depender do grau, a gente pode, por exemplo, fazer uma infiltração guiada por ultrassom, com corticoide no local, ácido hialurônico que ajuda bastante também, tá? Então, acho que vai ter que tratar a fibromialgia e também a risartrose. Perfeito. Val, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Vamos então dar início ao nosso bate-papo sobre o lúpus. O que é essa doença e de que forma que ela acomete o nosso corpo? Então, vamos agora para o lúpus eritematoso sistêmico, né? O lúpus eritematoso sistêmico, ou só o lúpus, né? Então, ele é uma doença autoimune, que ela pode ser só cutâneo, que aí a gente chama de lúpus cutâneo, quando ela pega todos os órgãos, a depender do órgão acometido, né? Mas a partir do momento que pegou o órgão, a gente já chama de lúpus eritematoso sistêmico, que é o sistêmico dos órgãos, né? E é uma doença que a gente chama de doença de mil faces, porque como ela pode atacar qualquer órgão, ela pode dar muito sintoma, muito sinal. Às vezes demora o diagnóstico, então é uma queda de cabelo, é uma afta na boca, é um cansaço, uma febrinha, umas ínguas, uma dor articular que vai passando, né? E às vezes até quando pega o rim, né? Uma espuma no xixi, um sangramento e vai passando. E quando vai procurar auxílio, às vezes a gente já tem até dano, né? Então, o diagnóstico precoce no lúpus é super importante. A gente falou muito da fibromialgia aqui, né, no primeiro bloco. A fibromialgia, ela traz muita dor, muita alteração da qualidade de vida, mas ela não leva a dano, deformidade, né? Então, é uma doença que a pessoa tem muito sofrimento, mas que a longo prazo não vai trazer, por exemplo, um risco de vida, né? E diferente do lúpus, que um lúpus ativo pode levar, por exemplo, a óbito. Então, tem que fazer o diagnóstico precoce e tratar. Levar esse paciente à remissão de doença, que seria o lúpus quietinho ali, sem atacar nenhum órgão. Porque é sobre isso, né? É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento que pode, sim, levar a essa remissão. Mas antes disso, queria entender um pouco sobre quais são os fatores de risco que podem levar o indivíduo a desenvolver o lúpus. Então, existe essa carga, né, que a gente não chama de hereditário, porque não é que vai passar de mãe ou pai para filho, mas existe essa carga genética associada dentro da família. Então, é muito importante pesquisar doenças na família e a gente tem anticorpos específicos da doença. Então, se a gente tem uma mulher jovem ou um homem jovem com qualquer sintomas que a gente acabou citando um pouquinho aqui, é super importante buscar os anticorpos de doença, né? Porque não é que a gente vai ter um fator de risco que eu identifico de fato, essa pessoa teve uma infecção ou essa pessoa teve tal trauma. Não é, né? São sintomas bem assim de miscelânea mesmo, e aí a gente tendo a suspeita, a gente vai buscar ativamente os anticorpos específicos de doença, no sangue mesmo, né? A gente tem marcadores de sangue. E também houve aquela pergunta do VHS, né, do PCR, da prova inflamatória. Geralmente aqui no lúpus vai estar super alto, estourado. Então aqui nesse caso eu tenho exames específicos que eu posso fazer que vão te ajudar a guiar esse diagnóstico. Sim, completamente, né? Desde os anticorpos específicos de doença até esses aumentos das provas inflamatórias e também outros, como por exemplo, né, consumo de complemento que a gente acha no sangue. Então é uma doença mais fácil de rastrear com exames laboratoriais. Perfeito. E essa é uma doença que eu tenho fases? Você disse que tem a remissão, mas ela tem fases de maior atividade? E como que funciona, né, esse tratamento e essa condição? Tem, sim, né? Tem com certeza, né? Surto-remissão. Então, às vezes a paciente está bem, a gente consegue controlar com certo medicamento, mas de repente, por uma infecção, um estresse, ativa a doença, ou gestação, puerpério, né? Então, é uma doença que vai e volta, vai e volta. Então, a ideia é esse acompanhamento contínuo para que a gente mantenha esse paciente em remissão. E qualquer sinal de atividade, né, de flare, a gente troca medicamento, aumenta a dose, às vezes tem que acabar usando um pouquinho de corticoide, mas a gente usa só nesse apagar esses incêndios e aí usando os imunomoduladores que a gente tem. O sol pode ser considerado um gatilho?
Sim, é um super gatilho no lúpus, né? E agora a gente está aí, fevereiro, sol, carnaval, né? E assim, lúpus e sol não combinam. A gente sabe que a radiação ultravioleta, ela ativa o lúpus. Então, quem tem lúpus vai ter que viver meio vampiro, assim. Usar bastante protetor solar, boné, óculos de sol, roupas com proteção UV, porque sim, o sol é um gatilho. Perfeito. Temos participação da nossa audiência na tela. Quem participa é a Maria Rita, aqui de São Paulo. Maria, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. Queria saber se lúpus pode levar a ter câncer de pele. É genético? Posso passar aí para os meus filhos? Então, vamos voltar na parte que a gente falou de genético. Não é que passa de um para o outro. Não é que se você tem lúpus, seu filho vai ter lúpus. Mas isso é essa carga genética associada. Então, sempre que a gente tem doença autoimune, a gente vai ter que ter um olhar mais aprimorado para isso, né? Então, a gente tem já algumas evidências em genética. Por exemplo, a artrite reumatoide. A gente sabe, né, que parentes de primeiro grau é 5 vezes mais. Então, já tem alguns estudos mostrando essa correlação genética. Mas não é hereditário. Mas se você tem lúpus e está tendo sintomas em outro familiar seu, existe essa necessidade de pesquisa. Com relação ao câncer de pele, os pacientes com lúpus não têm câncer de pele aumentado, né? Muito pelo contrário, porque a gente vai fazer uma proteção solar importante, a gente vai fazer os medicamentos que vão controlar. E no lúpus eritematoso sistêmico, quando a gente controla o lúpus, não tem a lesão de pele. É diferente daquele lúpus crônico, cutâneo, discoide, que pode deixar cicatriz. O lúpus eritematoso sistêmico, os tipos de lesão que ele faz, geralmente não deixa cicatriz, não deixa um risco aumentado, não. Perfeito. Maria, muito obrigada, viu, pela sua participação. Quando a gente fala sobre a expectativa de vida de uma pessoa diagnosticada com lúpus, hoje em dia a gente tem um cenário que é completamente diferente de, por exemplo, 60 anos atrás, lá por 1950. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre a evolução da medicina nesse sentido. O lúpus ainda, né, nos assusta, ainda é uma doença grave, então assim, a gente não brinca com o lúpus, não. Se tem diagnóstico de lúpus, a gente acompanha de perto, a gente faz a imunossupressão, porque os dados realmente mudaram muito, né? Antigamente, lá atrás, é até assustador quando você vai olhar a sobrevida, né, dos pacientes, mas cada vez mais a gente está mudando essa realidade. Ainda temos perdas pelo lúpus, principalmente aqueles lúpus mais graves, que envolvem, né, falência renal, lesões do sistema nervoso central com vasculites mais graves, mas cada vez mais a gente tem um arsenal de imunossupressão presente, né? Então, a gente tem muitos medicamentos que podem ser feitos hoje. E, claro, que o diagnóstico precoce é essencial. Então, diagnóstico precoce, tratamento adequado, evitar esses flares, né, essas ativações e buscar remissão de doença, para que a gente tenha uma sobrevida a longo prazo melhor, não só em anos de vida, mas como menos danos acumulados, né? E olha só que bacana, a gente teve recentemente, pessoal, a inclusão de 2 medicamentos para o tratamento de lúpus na cobertura obrigatória para os beneficiários dos planos de saúde, né? São 2 medicamentos e eu queria entender qual que é a importância deles. Então, vamos lá, né? A gente tem agora, né? A gente já tinha ciclofosfamida, micofenolato, né? O rituximab, que é uma medicação venosa que a gente usava a cada 6 meses. Em caso de vasculites, dá para usar menos, né? Menos tempo e maior dose. Mas entrou agora, né? O belimumab, que já é um medicamento que já para a gente utilizar, principalmente nas nefrites lúpicas, usando essa dupla imunossupressão, ou, por exemplo, PL mucocutâneo. E temos outros chegando, né, o anifrolumab e outras promessas aí que são cada vez mais acessíveis no controle do lúpus eritematoso sistêmico. Muito bacana e muito importante, né, essa evolução, principalmente quando a gente pensa na expectativa de vida e no controle dessa doença que não tem cura, mas tem tratamento. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então, vamos lá. Qual é a principal importância da campanha desse Fevereiro Roxo? Essa pergunta que a gente fez lá no nosso Instagram para a nossa comunidade. Alertar sobre doenças crônicas e sem cura. Essa foi a alternativa mais votada. Na sequência, 26% incentivar o diagnóstico precoce e estimular o cuidado médico contínuo e combater o preconceito e a desinformação. O que você avalia do resultado dessa nossa enquete, doutora Renata? Super legal, né? Eu acho que todos, né? Se a gente puder, o último, colocar todas as alternativas verdadeiras, seria excelente, né? Porque
Porque o que a gente precisa é isso, né? A gente precisa entender essas doenças, a gente precisa ter um acesso contínuo, a gente precisa ter um cuidado de perto, a gente precisa ter entendimento de todo mundo que está à volta, que só assim a gente vai ter um manejo adequado dessas doenças. E eu queria que você deixasse para a gente um recado final com relação à importância de ir atrás desse diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente pode reconhecer e identificar alguns sintomas, mas ficar com receio de chegar nesse diagnóstico. O que eu posso fazer a partir de então? A dúvida é uma questão, mas a certeza, né, me abre um outro espaço. Mas é tão importante porque o diagnóstico precoce interfere demais nas chances de manejo dessa doença, não é? Com certeza, né? O diagnóstico precoce é tudo, exatamente para evitar o dano, né? Então, imagina, quando a gente pega um paciente que está abrindo o quadro de doença, mas não tem nenhuma lesão renal, por exemplo, esse paciente é muito mais fácil a gente manejar, porque ele não vai estar longe, por exemplo, de uma diálise, de um transplante renal. Agora, se pega um paciente já com lesão renal crônica, às vezes não tem mais um tratamento que a gente possa fazer, já tem uma lesão crônica desse rim, por exemplo. Então, o diagnóstico precoce é essencial, né? Então, assim, é o que a gente comentou, são muitos sintomas e sintomas muito inespecíficos, mas eu acho que serve de alerta hoje, né, para todos aqui, que não é para sofrer, seja com dor, seja com cansaço, com queda de cabelo, qualquer sintoma, nosso corpo dá esses sinais, esses sintomas, ele nos alerta e tem que buscar auxílio, não pode ficar deixando o tempo acontecer, porque o que vai acontecendo é que vai acumulando problemas, né? E aí vai dificultar, inclusive, o tratamento. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Espero que você, do outro lado da telinha, também tenha aproveitado essa consulta. Doutora Renata Sanzovo, deixo, gente, à sua disposição o Instagram, doutora Renata Sanzovo, o site também, da forma como está aqui na nossa tela, e o WhatsApp, DDD 11 98241 9075. Excelente restinho de tarde para você e até amanhã na nossa próxima consulta. Até mais.